Um dos personagens mais antigos da Marvel, mas ainda visto e considerado às vezes como um garoto. De maior aliado do Capitão América, se tornando um assassino soviético e finalmente um herói único, esse é Bucky Barnes, o Soldado Invernal. Mas antes de falar dele, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like pra não esquecer depois, me segue nas redes sociais e agora sim, vamos pra origem. James Buchanan Barnes, ou Bucky Barnes, foi criado por Joe Simon e Jack Kirby, surgindo pela primeira vez em Captain America Comics número 1 de 1941. Nas suas primeiras aparições, Bucky, um garoto órfão, era basicamente um mascote no campo militar Lehigh, onde fazia pequenos trabalhos. E ali, ele se tornou amigo de um recruta chamado Steve Rogers. Só que acidentalmente, Bucky descobriu que Steve era ninguém menos que o Capitão América. Nas histórias originais, Bucky era apenas um garoto inocente sem muito treinamento, que passou a ajudar o Capitão como uma espécie de parceiro mirim, um sidekick. E Steve Rogers passou a se sentir responsável de alguma forma por ele, como se fosse um irmão mais velho. As maiores explicações e desenvolvimentos sobre a sua origem vieram muitos anos depois em forma de recontagens, os retcons. Bucky, desde jovem, recebeu um treinamento militar padrão, mas ele tinha facilidade de aprendizado e se tornou um ótimo soldado. Com isso, ele foi selecionado pelas Forças Armadas para acompanhar o Capitão América durante a Segunda Guerra Mundial. Só que como o Capitão era um símbolo precioso dos Estados Unidos, era Bucky quem recebia muitas vezes a tarefa de fazer o trabalho sujo nas sombras. Então o garoto não era tão inocente assim. Durante a guerra, Bucky fez parte de algumas equipes de heróis, como os Jovens Aliados, os Invasores, a Legião da Liberdade e os Kid Commandos. Mas ele sempre era marcado como o parceiro mirim do Capitão América. E perto do fim da guerra, Bucky e o Capitão tiveram um confronto com o Barão Zemo. E tentando desativar uma bomba numa espécie de avião drone, Steve foi jogado ao mar e Bucky foi pego em cheio na explosão. Assim, os dois foram considerados como mortos em 1945. Por muitos anos, esse foi o status que os heróis ficaram, até que em 1964, o Capitão América foi encontrado congelado no Atlântico Norte. Com a explosão, ele foi lançado ao mar. O soro de super soldado e o congelamento o mantiveram vivo e em suspensão por todo esse tempo. Mas Bucky nunca foi encontrado, e Steve Rogers sempre foi atormentado por isso. O Capitão América se culpava pela morte do jovem garoto, e inclusive outras pessoas tentaram usar o codinome de Bucky, como Jack Monroe e o próprio Rick Jones, que até ajudou Steve Rogers em algumas missões, mas nenhum deles era de fato Bucky Barnes. Só que isso mudou muitos anos depois. Só em 2005 é que surge o Soldado Invernal. 60 anos depois da sua suposta morte, a gente descobre que Bucky Barnes sobreviveu. A explosão fez com que ele perdesse o braço esquerdo e ficasse também congelado nas águas do Atlântico Norte, o que o manteve vivo. Logo depois do fim da Segunda Guerra, ele foi encontrado por um submarino soviético que procurava pelo corpo do Capitão América, tentando recuperar vestígios do soro do super soldado. Mesmo Bucky não tendo isso no seu sangue, ele foi mantido em posse dos soviéticos, porque poderia ser útil de outra forma. Mantido pelo general Vasily Karpov, Bucky sofreu diversas lavagens cerebrais, teve as suas memórias apagadas, recebeu implantes mentais e recebeu um braço biônico para substituir o que perdeu. Recebeu também treinamento pesado, foi doutrinado a odiar o Ocidente e foi transformado pelo governo russo no seu principal agente de missões especiais. Sem lembrança de quem era, Bucky se tornou uma máquina de matar comandado pelos soviéticos, realizando missões extremas, e foi nomeado como o Soldado Invernal.
Bucky foi usado para conduzir inúmeros assassinatos estratégicos, sempre pelas sombras, de modo que fazia muitos parecerem acidentes. Inclusive, em 1949, um dos seus alvos foi Itsu, a esposa grávida de Logan, o futuro Wolverine. Depois de cada missão, Bucky voltava a ser mantido congelado e em suspensão, e só voltava para realizar os seus trabalhos, assim ele não envelhecia, o que o transformou numa espécie de lenda urbana. Inclusive, nesse meio tempo, ele conheceu Natasha Romanoff, que fazia parte do programa Viúva Negra, onde o Soldado Invernal também treinou. E ali, os dois tiveram um rápido relacionamento nessa época. Na década de 60 e 70, o Soldado Invernal foi ativado para mais algumas missões, mas foi na década de 80 que as coisas pareciam que iriam mudar. Em 1988, as manipulações mentais começaram a apresentar falhas e o Soldado Invernal começou a questionar as suas ações. Foi assim que Karpov, sentindo que não mais controlava o seu principal agente, decidiu deixá-lo congelado definitivamente. Só que, muitos anos depois, em 2004, o general Alexander Lukin se rebelou, renegando o governo russo e tomando o Soldado Invernal para si próprio. Assim, ele reativa o assassino na esperança de que ele roube o cubo cósmico do Caveira Vermelha. Só que esse conflito acaba envolvendo o Capitão América, que ao ver o Soldado Invernal, percebe que ele parece um pouco familiar. É quando os dois têm um confronto cara a cara que Steve Rogers confirma que aquele é o seu velho amigo, Bucky Barnes. Usando então o próprio cubo cósmico em 2006, o Capitão América consegue restaurar as memórias de Bucky, que fica livre das manipulações que sofria. Mas, tomado pela culpa, lembrando também de todas as atrocidades que cometeu como Soldado Invernal, ele foge e desaparece. Aos poucos, Bucky vai voltando a si, e é encontrado por Nick Fury, que o ajuda nesse processo inclusive. Bucky vai entendendo como o mundo mudou nesse tempo que ficou morto, e como a figura do Capitão América e a dele próprio era importante para o mundo. Steve sempre tentou ajudar o seu velho amigo, mas não teve muito tempo porque, com o fim da Guerra Civil, o Capitão América foi morto durante o seu julgamento. Mas antes disso, o capitão tinha escrito uma carta que chegou às mãos de Tony Stark, onde ele pedia que, aconteça o que acontecer, Tony ajude Bucky a se redefinir como uma pessoa melhor. Assim, Tony decide que a melhor maneira de fazer isso é nomeando Bucky como o substituto do manto do seu antigo parceiro. Desse jeito, usando o velho escudo, mas com um novo uniforme, Bucky Barnes se torna o novo Capitão América em 2008. Bucky, com a mente totalmente restaurada e sendo muito mais bem aceito pelos outros heróis, passa a agir sempre preocupado em honrar o legado de Steve Rogers, participando ativamente dos Novos Vingadores. Nesse período, ele volta a se relacionar com a Viúva Negra e passa pelos eventos da Invasão Secreta. Até que em 2009, Steve Rogers volta da sua aparente morte na saga Capitão América Renascimento. Mas a pedido de Steve, mesmo os dois usando o mesmo manto, Bucky continua sendo oficialmente o Capitão América. Só que as coisas mudam em 2011, durante a saga A Essência do Medo, onde Bucky é mortalmente ferido. Nesse momento, Nick Fury o salva lhe dando um pouco da Fórmula do Infinito, a mesma fórmula que o impediu de envelhecer por décadas, por exemplo. E isso aumenta um pouco as capacidades humanas de Bucky, lhe dando um pouco mais de força e de resistência. Mas só Fury e a Viúva Negra sabiam que Bucky estava vivo nesse período. Então, aproveitando a situação, ele volta a ser o Soldado Invernal, agindo sempre nas sombras, mas dessa vez tentando compensar os seus erros do passado. O segredo não durou muito, só que Bucky quis continuar agindo como essa figura mais afastada, assumindo de fato o manto de Soldado Invernal.
agindo dessa forma a partir daí, investigando operações ilegais, lutando contra inimigos e fazendo de tudo para se redimir pelas atrocidades que causou mesmo sem o seu consentimento. Inclusive por isso, ele liderou uma nova encarnação dos Thunderbolts, composta por alguns criminosos e ex-criminosos em 2016. Bucky Barnes é expert em artes marciais, aprendendo tudo com o próprio Capitão América, mas além disso se tornou um expert em armas de fogo, principalmente no seu treinamento com os soviéticos. Ele tem uma mira excelente, autoconhecimento em furtividade e em táticas de espionagem. Bucky tem um altíssimo nível de treinamento e está no auge das capacidades humanas, graças à fórmula do infinito, que lhe deu até mesmo um leve fator de cura mais acelerado que o normal. Mas ele não tem superpoderes em si. O que na verdade lhe dá muita vantagem em combate também é o seu braço biônico, que age com super força, vários sensores táticos, super durabilidade, pode até mesmo causar descargas elétricas, impulsos eletromagnéticos, entre várias outras habilidades. Fora dos quadrinhos, Bucky já surgiu em várias animações, sendo alguns exemplos como Avengers Earth's Mightiest Heroes, Avengers Assemble e Marvel Disc Wars. Nos jogos, ele já apareceu em vários também, sendo só alguns exemplos como Marvel Ultimate Alliance, Marvel vs Capcom e Lego Marvel Super Heroes. E em live action, Bucky Barnes surgiu no universo cinematográfico Marvel desde o filme Capitão América: O Primeiro Vingador, de 2011. E tá presente até hoje, onde tá recebendo um grande destaque agora em 2021 na série live action Falcão e o Soldado Invernal. Desde muito jovem, querendo salvar os inocentes e defender o seu país, Bucky passou uma vida realizando totalmente o oposto. Comandado para ser um dos assassinos mais letais, passou por vários traumas, mas se tornou um dos humanos mais habilidosos da Marvel. Já foi considerado o maior sidekick da editora, tanto que por muitos anos os parceiros mirins foram praticamente extintos porque ninguém queria ter a responsabilidade sobre a vida de um jovem, evitando que a história se repetisse. Por mais que mortes nos quadrinhos quase nunca são definitivas, alguns personagens eram considerados imaculados, não poderiam ser mexidos, porque afetava a vida de vários outros heróis ao seu redor. Gwen Stacy e o tio Ben, por exemplo, são assim pro Homem-Aranha, e Bucky Barnes era assim pro Capitão América. Mas 50 anos depois, ele tava de volta. E sinceramente, voltou numa forma muito melhor, se tornando um personagem complexo, único, com várias camadas no seu desenvolvimento. Tanto que o Soldado Invernal hoje é bastante reconhecido não só dentro, mas também fora das páginas dos quadrinhos. Mas então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou e comenta se você já conhecia a origem e a história de Bucky Barnes, o Soldado Invernal. Me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.